que é o atendimento? Né? O que vocês entendem como atendimento? Então, ele é toda a relação entre a empresa e o cliente e envolve o aspecto referente ao alto da prestação de serviço. Ou seja, uma Novalgina numa drogaria é a mesma Novalgina numa outra drogaria. E o que isso muda além do preço? Que hoje está muito banalizado nas farmácias a questão do preço. É o atendimento. Como é que esse balconista te atende para te entregar essa Novalgina? Ele te explica como é que você vai tomar. Ele pergunta há quanto tempo você está com febre, para saber se não é interessante, além de levar a Novalgina, se não é interessante também você ir no médico para ver o que está causando essa febre. Um medicamento de hipertensão que às vezes um idoso compra numa farmácia pode ser o mesmo de outra farmácia, talvez até o mesmo laboratório. E será que nessa hora do atendimento, esse balconista, esse auxiliar de farmácia, ele oferece para esse cliente para verificar a pressão desse cliente? Será que ele demonstra esse zelo por esse cliente que está indo lá consumir boa parte do seu salário ou às vezes da sua aposentadoria na farmácia, na drogaria, atendendo bem esse cliente? E por que a gente fala qualidade no atendimento em farmácias ou em drogarias? Quando você vai numa farmácia, quando você vai numa drogaria, você está indo num estabelecimento que você não queria estar indo. É diferente de você ir numa lanchonete, é diferente de você ir numa loja de roupa, é diferente de você ir numa choperia. Você vai nos comércios aonde você está afim de ir, aonde você juntou o seu dinheirinho para comprar uma roupa, ou às vezes um final de semana você saiu para comemorar com os amigos, às vezes um passeio no shopping. Então você está feliz em estar indo naquele lugar, foi uma coisa que você quis. Quando o cliente chega na drogaria, ele está indo comprar, na maioria das vezes, uma coisa que ele não gostaria de estar comprando, um medicamento. Ele sabe que aquilo vai ser bom para ele, que aquilo vai amenizar o sofrimento dele, mas ele preferia não ter aquele sofrimento, consequentemente, não precisar comprar aquele medicamento. Então, para nós, para vocês que estão querendo ingressar nessa área, ou que já estão nessa área, tem que ter a cabeça que o cliente de farmácia é mais difícil de agradar do que o cliente de outros comércios. E por isso é que a gente é apaixonado por essa área, porque a gente tem que todo dia se superar. A gente precisa todo dia ser melhor do que o dia anterior, para tentar o máximo possível agradar esses clientes que chegam aflitos em nossas farmácias. Tem sim o cliente do cosmético que vai feliz porque ele vai comprar um cosmético que vai ajudar na sua aparência, na sua beleza. Tem o cliente da boa forma que ele também vai feliz porque ele começou a fazer academia ou ele está fazendo alguma atividade física. Tem o cliente que às vezes vai comprar uma fralda infantil que acaba comprando coisas de criança, onde ele está feliz com a criança dele, porém a fralda é um custo alto e ele preferia estar gastando esse dinheiro da fralda com outras coisas para a criança, talvez uma escola boa, talvez um plano de saúde bom. Então, mesmo que ele esteja feliz comprando alguma coisa, dentro disso pode ter outra coisa que talvez ele não gostaria de estar gastando dinheiro com aquele produto naquele momento. Então, continuando aí sobre desenvolvimento de novas drogas, já comentei, né, que no passado os medicamentos eram descobertos através de tentativa e erro. Nós temos algumas fases aí do desenvolvimento de uma nova droga. Tem uma fase pré-clínica, onde os estudos não são feitos em seres humanos. É a fase laboratorial, desenvolvimento de molécula, etc. A fase 1, que a gente vai ver, já começa o estudo em seres humanos saudáveis. Fase 2, indivíduos doentes. Fase 3, em grandes centros de estudo. E a fase de comercialização, que seria a fase 4, aonde é liberado para a venda esse medicamento. Então, a fase pré-clínica, são feitos testes aí nas plantas para desenvolvimento da molécula química, se essa molécula é estável, ela é instável,
né? A molécula ela precisa ser estável, ela não pode sofrer muitas reações químicas por qualquer coisa, senão a gente desenvolve o medicamento e ele não dura os 2 anos da validade. Ela precisa ser uma molécula que ela fique aquela molécula pelo tempo da validade do produto. Ou se ela for uma molécula muito instável, vai precisar de muitos conservantes ou estabilizantes para que essa molécula não sofra tantas reações após embalada e que isso não traga danos ao organismo do paciente. Os estudos bioquímicos, que aí começa a aprofundar um pouco mais, e enfim, os testes em animais, tá? Então, as principais fases aí pré-clínica são essas. E nos animais vão ver o comportamento da droga num primeiro organismo vivo antes de chegar no ser humano. Então, vamos ver se essa droga vai aumentar a quantidade de xixi do ratinho, vai aumentar a quantidade de cocô, se essa droga vai ser eliminada pela urina, se vai ser eliminada pelas fezes, se essa droga vai deixar o ratinho mais estimulado, se vai deixar o ratinho mais sedado, se não vai fazer efeito nenhum no ratinho, se vai ter algum efeito colateral para esse animal. E aí, quando os testes estiverem muito conclusivos e tiver uma segurança clínica para ser estudado no ser humano, a vigilância vai aprovar o teste clínico para o ser humano. Lembrando que não é 100%, pode não ter efeito colateral num animal, porém pode matar um ser humano na fase do estudo. Pelo menos na mídia a gente não vê isso acontecer. Eles devem tomar muito cuidado com isso, é muita burocracia para o desenvolvimento de um medicamento, por isso que ele custa muito caro antes de virar genérico. Tem alguns vídeos que eu falo sobre a diferença do medicamento inovador, que é esse medicamento que passa por todos esses estudos que a gente vai falar, o medicamento similar e o medicamento genérico. Procure no YouTube aí que você vai aprofundar nessa diferença para a gente não perder o tempo aqui. Depois vem a fase 1, que são testes em voluntários saudáveis, para ver principalmente a parte farmacocinética da droga, absorção, distribuição, metabolismo, eliminação, efeitos adversos, saber como é que essa droga se comporta no ser humano saudável primeiro, porque se tiver um efeito colateral difícil de se resolver, é mais fácil você tratar um indivíduo saudável do que você tratar um indivíduo que já tem a doença. Então, por isso se começa no indivíduo saudável. Depois, passa-se então para o estudo clínico em pacientes com a doença, mais uma pequena quantidade de pacientes. A indústria farmacêutica, ela começa em poucos pacientes para ter certeza se essa droga realmente fará o efeito desejado, se melhorar realmente a doença do paciente, se tiver alguma função que vale a pena o cliente pagar por aquela função, por aquela melhora. Ela não vai testar em muitas pessoas, se no caso de poucas pessoas a droga já se mostrar ineficaz. Então ela vai fazer como se fosse um teste piloto em poucas pessoas doentes, para saber se essas pessoas realmente vai ter uma melhora clínica significativa da sua doença, que vale a pena ela continuar investindo dinheiro para testar em mais pacientes. E aí chega então a fase 3, onde na fase 2 se concluiu que a droga realmente melhorou um percentual muito grande de pacientes, e aí eles aumentam o número de pessoas doentes que entrarão na pesquisa. E para isso eles contratam grandes centros de pesquisa médica, que são hospitais referência na sua área, aonde passam muitos pacientes naquela área que está querendo se estudar aquele medicamento a ser desenvolvido, pois esse centro terá profissionais específicos para todo o controle da pesquisa e a divulgação dos resultados. E se os resultados continuarem sendo positivos num número maior de pacientes,
e quando a gente fala do número maior de pacientes, a probabilidade também de aparecer mais efeitos colaterais que não apareceram em etapas anteriores também são maiores. Então, às vezes, você detecta que o medicamento realmente melhora muitos pacientes, mas talvez nessa fase se descobre que o efeito colateral ou os efeitos colaterais são maiores do que o benefício que a droga causa no paciente. Então ela pode também ser abortada, o seu estudo, nessa fase. Mas, chegando-se à conclusão de que também em um grande número de pacientes com a doença, essa droga teve uma melhora significativa dos males do paciente, que valha o investimento de dinheiro na compra dessa droga, a indústria segue para o próximo passo, que é a fase de comercialização da droga, onde envolve a vigilância dos efeitos terapêuticos do medicamento após a sua comercialização. Então aqui é onde vai vender para a população, é onde vai se produzir em grande escala e é onde também acontecem o aparecimento de efeitos colaterais que não apareceram em etapas anteriores. Por isso, a Anvisa ela fica muito em cima dos medicamentos novos lançados. Se caso ela constatar que quando muitas pessoas começaram a tomar esse medicamento, começaram a aparecer efeitos colaterais que não apareceram em outras etapas e que justifique a interrupção da venda desse medicamento, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, interruptará a venda desse medicamento. Temos alguns casos, por exemplo, os medicamentos para emagrecer, anfepramona, femproporex, antigamente eram vendidos no Brasil com receita mais zero, mas ao longo do tempo a vigilância sanitária chegou à conclusão que o mal que esses medicamentos faziam para o paciente era maior do que a obesidade que eles tinham. Então, não justificava o uso desses medicamentos. O medicamento fazia mais mal do que a própria obesidade. Então, não tinha o porquê tentar tomar um medicamento para emagrecer que prejudicaria mais a saúde do que a própria obesidade. Hoje temos aí a sibutramina, que sai, não sai do mercado. Hoje, para você conseguir, você precisa, além de passar com um médico especialista na área, assinar um termo de responsabilidade e um monte de burocracia para você conseguir esse medicamento. Na Europa também já não vende mais esse produto. Um outro exemplo são os antibióticos. Os antibióticos eram vendidos somente com a apresentação da receita. Então, às vezes, você conseguia comprar o antibiótico sem a receita, pois a vigilância sanitária não tinha esse controle. Hoje, pelo uso indevido dos antibióticos, a vigilância sanitária chegou à conclusão que estavam causando mutação genética nas bactérias e essas bactérias estavam ficando resistentes aos antibióticos por causa do uso indevido desses antibióticos, principalmente comprados sem receita médica. E aí ela modificou a classificação dos antibióticos. Hoje precisa da retenção da receita. Então você não consegue comprar, nem que você queira, antibióticos sem receita médica. Então a vigilância mudou isso após a comercialização, inclusive até de muitos anos de antibiótico. Então não é porque o medicamento foi lançado que ele não pode ser tirado. E não é porque o medicamento ele é lançado como isento de prescrição médica que mais para frente ele não precise de receita. Ou alguns medicamentos, por exemplo, como a loratadina, antigamente precisava da apresentação da receita médica e hoje ele é um medicamento isento de prescrição médica, ele não tem mais faixa vermelha, você pode comprar ele sem receita na farmácia. Então nós vamos falar um pouco agora sobre satisfação no atendimento em drogarias. Então, para que um cliente ele seja satisfeito, você precisa apenas atender às necessidades desse cliente. Se ele tem uma necessidade, ele chegou na sua farmácia
e você conseguiu atender pelo menos as necessidades desse cliente, você tem uma boa chance de ter conseguido que ele saia da sua farmácia satisfeito, que é diferente de encantado que a gente vai ver mais para frente. Para satisfazer o cliente de drogaria, precisamos ter ética. Então, nossas farmácias precisam trabalhar de forma ética. A questão aí do genérico, do similar, tá? Tem toda uma ética por trás disso. Não devemos enganar o cliente vendendo um medicamento genérico sem ele saber que seja genérico. Tem toda uma legislação por trás disso. Não vender medicamentos vencidos para esse cliente, ou dependendo do medicamento, se ele estiver próximo a vencer, por mais que seja legal, mas na minha opinião não é ético, tá? Dependendo de um medicamento que você sabe que ele demora mais de 4, 5 meses para usar o medicamento inteiro e você vender para ele faltando um mês para vencer. Vai vencer na casa desse cliente. Então, perante a lei você está certo, mas esse cliente vai ficar chateado de ter comprado o medicamento que logo em seguida venceu na sua casa. A próxima vez que ele for comprar na sua farmácia, ele vai olhar a data de validade de todos os medicamentos que ele está levando. Ou não vai comprar mais lá para não ter que fazer esse procedimento. Preço justo. Então, gente, preço justo é diferente de preço baixo, tá? Às vezes, o que é justo para você pode não ser justo para outra pessoa. Se você tem uma farmácia próximo da sua casa, onde o preço está um pouco mais caro do que uma outra farmácia que é longe da sua casa, então para você isso pode ser um sinal de preço justo, pois você gastará gasolina para ir até a outra farmácia, o que talvez ficará até mais caro. Às vezes uma farmácia tem pouca diferença de preço de outra, porém você confia no balconista, você confia no farmacêutico daquela farmácia. Então, se a diferença não for exorbitante, então se você for numa drogaria onde o preço é parecido, mas você confia no balconista, você confia no farmacêutico, talvez seja um preço justo comprar numa drogaria onde você confia nos funcionários por um preço talvez com pouca diferença. Se for uma diferença absurda, talvez o atendimento não consiga justificar esse preço tão alto. Mas se a diferença for sutil, você às vezes até paga um pouquinho mais caro. Por exemplo, uma receita difícil de entender. Às vezes você acaba levando numa farmácia onde você confia naqueles funcionários com medo de comprar o medicamento errado, achando que o funcionário talvez não vá entender o medicamento que está escrito lá. Uma entrega, por exemplo, né? Então, se às vezes você está precisando de um produto e aquela farmácia talvez não é a mais barata, mas ela entrega na sua casa num tempo razoável, que é interessante para você, acaba entrando como um preço justo acabar comprando daquela farmácia, mesmo pagando pouca coisa mais caro, tá? Sempre não pode ser exagerado. Se for exagero, dificilmente você consegue justificar esse preço. Mas se a diferença for sutil, tem muitas coisas que a gente pode fazer para que a percepção do cliente seja pro justo. Informações adicionais sobre os medicamentos que a pessoa está levando, modo de usar, se tem alguma interação com alimentos, com outros medicamentos, algumas dicas que os funcionários podem estar dando para esse cliente. Tudo isso ajuda a fazer com que o preço fique mais justo na cabeça daquela pessoa, tá? Conformidade dos produtos e serviços. Então, hoje em drogaria é muito difícil se ouvir falar em medicamentos falsificados, em medicamentos com falta de qualidade. Então, a vigilância sanitária ela pega muito no pé, tá? Desse quesito aí. Então, esse item aqui, as pessoas já têm na cabeça como válido, né? Dificilmente alguém entra numa farmácia desconfiado, achando que tem produtos que não vão fazer efeito, achando que tem produtos que são de má qualidade, tá? Então, eu vejo muito pouca reclamação nesse sentido. E tomar cuidado também para comprar sempre de laboratórios idôneos, né? Principalmente esses medicamentos
naturais, essas coisas que às vezes o laboratório não é regulamentado, pode dar algum problema e vir a manchar a imagem aí da sua empresa. Sempre conferir se o laboratório está registrado certinho na Anvisa e tal, para não deixar que isso aconteça na sua farmácia. Satisfação nas condições de pagamento, né? Então hoje temos várias formas de pagamentos aí, tem o dinheiro, tem o cartão de crédito, tem o cartão convênio. Então, antigamente a gente precisava ir nas empresas, falar com o RH das empresas para poder deixar o funcionário comprar em nossas farmácias e descontar na folha de pagamento. Hoje tem empresas especializadas nisso, elas mesmo vão nas empresas, elas mesmas fazem a parceria para descontar na folha de pagamento dos funcionários. A única coisa que a gente precisa fazer é achar essas empresas e solicitar que elas venham até nossas drogarias para que seja instalado um sistema onde o funcionário da indústria vai poder comprar em nossas drogarias e ser descontado da folha de pagamento dele, como se fosse um cartão de crédito. Só que ao invés dele pagar a fatura já vai ser descontada na folha de pagamento deste cliente. O cartão de crédito também é uma boa alternativa e tem também o aprazo, né? O famoso fiado, a antiga cardenetinha. Se souber trabalhar, é muito bom. Não é à toa que a Casas Bahia tá rico. Casas Bahia vende fiado. Você vai lá para comprar à vista, eles fazem questão que você compre fiado. Só que eles consultam o nome do cliente, liberam um limite que tem uma grande chance de você pagar. Então, fiado, se você souber controlar, se o cliente ganha R$ 1.000, não tem como você vender mais do que R$ 150 para ele por mês. Ele tem que pagar água, luz, aluguel, telefone, mercado. Então, se você vender mais do que R$ 100, R$ 150, tem uma grande chance dele não te pagar. O cliente do à vista, na maioria das vezes, ele é mais sensível a preço, tá? Ele é mais chorão no desconto. O cliente no cartão de crédito é um cliente que você consegue oferecer produtos um pouco mais caros e parcelar nesse cartão para ele, né? Um suplemento de musculação, um secador, uma chapinha, um aparelho de pressão. Então é um cliente onde é interessante você descobrir que ele trabalha com essa opção de cartão para você conseguir oferecer produtos de valor agregado maior para ele e, se a sua empresa permitir, que esses produtos sejam parcelados no cartão. Valor qualitativo, então, é o valor que o cliente dá para a sua empresa. Ele vai somar tudo na ponta do lápis, a distância que é em relação à casa dele, o atendimento, o preço, as satisfações, as condições de pagamento. Então ele vai pôr tudo isso na ponta do lápis e vai valorizar inconscientemente na cabeça dele se vale a pena ou não comprar na sua farmácia. Conveniência. A conveniência entra desde uma entrega que você faça na casa desse cliente a talvez um produto que não necessariamente deveria estar vendendo na farmácia, porém você tem ali para agradar o cliente. Um produto que às vezes não é de drogaria, que a vigilância sanitária permita que você venda, pois você sabe que alguns dos seus clientes podem vir a precisar daquele produto em algum momento que ele estiver dentro ou próximo da sua farmácia e que ele consiga comprar ali. Por exemplo, água. A sua farmácia pode estar vendendo água por conveniência. Isso não é uma coisa natural de se vender numa farmácia, mas por algum motivo ele está ali e ele quer comprar água. Tem cliente que não gosta da água que você oferece para ele, ali mesmo que seja no copinho descartável, às vezes ele fica com vergonha de pedir, mas se tiver para comprar, ele compra. Outras coisas, né? Antigamente a gente vendia praticamente de tudo na farmácia para agradar o cliente. Hoje a vigilância sanitária pega um pouco mais no pé. Outra conveniência que você pode estar dando para o cliente: recebimento de conta de luz, recebimento de conta de água, recebimento de contas em boleto, né? Isso é uma conveniência que você faz para o seu cliente. Isso tem que ser muito bem trabalhado para não atrapalhar o andamento normal da sua empresa. Se acaso o seu cliente que vai lá para pagar boleto começar a tomar o tempo do seu funcionário que está lá para vender medicamento,
o cliente que vai para comprar medicamento, ele vai ficar insatisfeito e não vai voltar. E o medicamento dá muito mais lucro do que o boleto. Cartão telefônico, se você souber trabalhar a venda desse produto, é uma conveniência, é uma maneira de chamar o cliente até a sua farmácia. É interessante se souber trabalhar. Se não, vai atrapalhar a venda do medicamento. Bom atendimento, né? Não precisa nem comentar muito aí que hoje é uma obrigação nas empresas. Hoje, se você não atender bem, você está fora do mercado, a não ser que você seja muito mais barato que a sua concorrência. E mesmo assim ainda tem gente que não compra de você mesmo sendo muito mais barato que a concorrência pelo fato do seu mau atendimento. Então, bom atendimento não é mais um diferencial, é uma obrigação de qualquer empresa que venha abrir hoje em dia. Credibilidade empresarial, então, é quando você, ao longo do tempo, você com ética, com valores, você vai criando uma confiança nos seus clientes, em que eles possam contar com você. Então, credibilidade empresarial é o que você vai conquistando com o tempo. À medida que você vai tendo ética, que você vai tendo valores, você começa a criar credibilidade na cabeça do seu cliente, onde ele sabe que ele pode ir na sua farmácia, que ele vai encontrar funcionários comprometidos, farmacêutico com ética no atendimento, que você preza aí pelo treinamento de seus funcionários, principalmente aí no quesito leitura de receita, que no começo é muito difícil para quem está iniciando na atividade de drogaria, de balconista de farmácia. Então, esses são alguns preceitos para que você possa satisfazer o seu cliente, satisfazer as necessidades do seu cliente, para que ele chegue e saia na sua farmácia com a sensação de que ele foi satisfeito as suas necessidades básicas de uma empresa, de um comércio farmacêutico. E encantar, aí já é um passo acima, tá? Então, como a própria palavra disse, significa surpreender, mas oferecendo surpresas agradáveis, tá? Se você oferecer surpresas desagradáveis, não vale. Você precisa oferecer surpresas agradáveis. Exige percepção e imaginação para gerar novas formas de surpreender o seu cliente, pois o que surpreendeu hoje pode se tornar rotina quando muitos passam a oferecer o diferencial oferecido, ou seja, sua surpresa. Eu lembro que no começo da minha drogaria a gente era a única farmácia que fazia entrega na cidade, isso há 17 anos atrás. Hoje toda farmácia faz entrega. Hoje já não é mais uma surpresa para ninguém. Hoje já não é mais um diferencial para nenhuma farmácia a entrega, tá? Mas por muito tempo foi a nossa arma. A gente ganhou muito dinheiro fazendo entrega, uma coisa que hoje para vocês é a coisa mais normal do mundo, tá? Então, sempre a gente precisa achar coisas que encante o cliente, que surpreenda o cliente. Teve uma época que estava muito na moda farmácias terem espaços de beleza, aonde se fazia manicure, cabelo e outros procedimentos de beleza, talvez numa sala separada. Isso acabou não indo para frente. Isso virou moda nas grandes cidades, mas não vejo muito isso acontecendo. Não sei se foi pouco rentável e talvez não foi para frente, mas tentaram, tá? E a gente sempre precisa ir tentando coisas novas para o cliente ver que a gente está se esforçando em encantá-lo. E aí, pelo menos, ele vai ficar satisfeito. Se a gente cair no modismo, é igual ao relacionamento. Vai esfriando, até chegar uma hora que ele experimenta o seu concorrente, gosta, e para você trazer ele de volta, você vai ter que suar a camisa muito mais do que você teria que ter suado apenas para tê-lo segurado.
Quando um cliente sai de casa para comprar algo, ele espera receber o melhor pelo dinheiro que irá gastar. Então, ele vai fazer uma conta inconsciente na cabeça dele de qual é a melhor farmácia para se comprar. Pense você, quando você sai de casa. Às vezes você compra na mais perto da sua casa, às vezes você anda um pouquinho mais para comprar numa farmácia que você sabe que tem mais variedade, ou às vezes você vai numa farmácia que é mais barato, porque você imagina que o remédio que você vai comprar é caro, ou às vezes você liga pedindo, porque talvez você está com muito serviço em casa, ou porque você está sem tempo, ou porque você mora longe de alguma farmácia. Então, você põe tudo isso na ponta do lápis inconscientemente. Você nem sabe que você está fazendo isso e você está fazendo. Então, o cliente faz da mesma maneira. Não é à toa que ele compra numa farmácia ou em outra farmácia. Inconscientemente, tem vários fatores dentro dele que, se somando esses fatores, ele chega à conclusão de comprar em uma ou em outra drogaria. Então vamos falar um pouquinho aí da absorção, né? Quando a gente toma um medicamento, esse medicamento precisa ser feito a sua digestão. Ele cai no nosso estômago, um comprimido, e o nosso estômago precisa quebrar ele em partes minúsculas, em partes muito pequenas, para que o nosso intestino consiga absorver. Se for um medicamento parenteral, no caso de uma injeção, de um adesivo, ele vai pular essa etapa de absorção do estômago, mas ele vai ter absorção pele, no caso do adesivo, e absorção do músculo até a chegada no vaso sanguíneo. Mas a gente não considera como absorção propriamente dita, que essa a gente considera a feita pelo estômago e intestino. Depois que foi feita a sua absorção, é feita a sua distribuição, ou seja, a droga ela precisa ser levada para todo o organismo. Na verdade, ela precisa ser levada apenas para o local da doença, mas não é assim que acontece. A droga ela vai para todo o organismo, inclusive o local que ela precisa agir. E por isso que acontece a maioria dos efeitos colaterais. Por exemplo, se você está com uma alergia na ponta do seu dedão e você toma um antialérgico, antihistamínico, tem uma grande chance também dele chegar no teu cérebro, por isso que causa sono. Se ele agisse somente na ponta do seu dedão, ele não causaria sono. Então essa distribuição para todo o organismo é um dos pontos que acontecem os efeitos colaterais. Por um outro lado, se você está com dor no seu dedão, você está liberando prostaglandina. E se você toma um anti-inflamatório, ele vai bloquear a prostaglandina liberada no seu dedão. Porém, também vai bloquear a prostaglandina liberada no seu cérebro. Então, nesse caso, ele vai atuar em dois lugares para melhorar a sua dor. Então, nesse caso, a distribuição ajudou. Se você tem, por exemplo, uma infecção em dois lugares diferentes e você toma um antibiótico, tem uma grande chance desse antibiótico pegar os dois locais infeccionados. Porém, se você tem infecção em um lugar, pode acontecer desse antibiótico matar bactérias de outras partes do seu corpo que não tem nada a ver com essa infecção, inclusive bactérias boas. Por isso que às vezes acaba dando diarreia quando a gente toma antibiótico, pois até fazer a sua absorção, ele acaba matando bactérias da nossa flora intestinal e desregula o nosso trânsito intestinal, causando diarreia. Então, se o seu cliente chega na farmácia questionando, reclamando que o antibiótico deu diarreia, peça para ele voltar no médico, que na maioria das vezes pode ser normal. E aí depois da sua distribuição, ele fez o seu efeito e aí ele vai passar no fígado esse medicamento para que seja feito o metabolismo. Não é bem esse o termo, mas o metabolismo é como se o fígado destruísse a droga, mas não é bem uma destruição, é uma alteração química que ajuda a fazer com que essa droga seja eliminada. Essa droga precisa sair, que na maioria das vezes ou vai pelos rins ou vai pelo intestino.
e às vezes ela precisa ter uma configuração diferente da configuração que ela está na nossa corrente sanguínea para ela poder deixar os nossos vasos e seguir o caminho da urina ou das fezes. E esse trabalho quem faz é o fígado, quem faz essa modificação de estrutura química da droga. E por último, a excreção, né? Então a excreção é a eliminação da droga. A droga entrou, fez o que tinha que fazer, agora ela tem que sair. Ela não pode ficar a vida toda no nosso organismo, senão causa intoxicações por superdosagem. Isso é muito frequente em idosos, onde tem problema renal, e a droga tem dificuldade de sair, e se o médico não tiver a sensibilidade de fazer os exames da função renal do paciente, com a dosagem normal, que muitos pacientes não teriam problema, um paciente com problema renal pode ter intoxicação por acúmulo dessa droga no organismo. Farmacodinâmica é o estudo dos mecanismos relacionados às drogas que produzem alterações bioquímicas ou fisiológicas no organismo, tá? Então, a farmacodinâmica estuda o efeito da droga, o que a droga faz na nossa célula, o que a droga modifica na nossa célula para fazer a melhora dessa doença. Então é isso que a gente estuda quando estuda farmacodinâmica. É o como que a droga resolve o nosso problema, o que a droga muda dentro da gente que proporciona o alívio dos nossos males. E aí então a gente entra em farmacoterapia, tá? Então como a gente falou, existem vários tipos de terapia, porém a gente vai falar da farmaco, pois a gente está interessado em trabalhar em drogaria ou você já trabalha em drogaria, então nosso foco é na terapia através dos fármacos. E uma das terapias que existem é a terapia aguda, ou seja, se o paciente estiver gravemente enfermo e houver a necessidade de uma terapia intensiva. Então, se o cliente precisa de uma melhora rápida, vai ser disponibilizado para ele uma terapia aguda, para reversão desse caso o mais rápido possível, diferentemente da próxima terapia que a gente vai ver, que é a terapia de manutenção, onde os pacientes estão em condições crônicas que não se resolvem, por exemplo, hipertensão, diabetes. Então são doenças que você mantém os níveis normais através do medicamento. Você dificilmente cura uma hipertensão, cura um diabetes com medicamento. Você mantém os níveis em valores normais através do medicamento. Se você para o uso do medicamento, corre um grande risco dos níveis voltarem a desregularem novamente. Então, por isso, terapia de manutenção. A gente costuma chamar de uso contínuo. E são essas terapias que devemos trabalhar bem na drogaria, pois esses clientes compram todos os meses. Esses clientes devem ser cadastrados, esses clientes devem receber ofertas desses produtos, pois eles vão comprar. Se não comprar de você, vai comprar do seu concorrente. Então precisamos oferecer os medicamentos de uso contínuo para esses clientes que fazem essa terapia de manutenção. Temos a terapia paliativa, que é aquela utilizada em doenças terminais para que o paciente se sinta o mais confortável possível. Então você não trata a doença, você ameniza o sofrimento da doença, então por isso que a gente chama de paliativa. Terapia de reposição ou suplementar, onde você repõe ou substitui as substâncias que estão faltando no organismo. Na maioria das vezes aí, as terapias de reposições hormonais das mulheres depois da menopausa e as terapias de suplementos alimentares, que hoje, através dessa nossa vida corrida, nós não conseguimos nos alimentar direito e aí fazemos o uso de suplementos alimentares. Então essa terapia também é uma terapia que deve ser explorada muito nas drogarias, principalmente pelos farmacêuticos que podem indicar os suplementos vitamínicos.
e existem muitos suplementos alimentares à base de alimentos que o balconista também pode indicar, também pode fazer essa venda adicional. E isso pode oferecer para todo mundo, pois uma grande maioria das pessoas comem errado. Não importa se ela está acima do peso, se ela está no peso normal ou se ela está abaixo do peso, ela tem uma grande chance hoje de estar com suas vitaminas e minerais desbalanceados. Nando, não precisa ir numa nutricionista? Precisa. Porém, o farmacêutico pode indicar. E se for um suplemento alimentar à base de alimento, você também pode. Às vezes o cliente não tem o dinheiro para ir numa nutricionista, às vezes ele não quer ir numa nutricionista e esses produtos são divulgados na mídia. Então, por lei, eles são considerados como alimentos e não como medicamentos. Então, pode ser vendido inclusive em supermercado. Então, o balconista pode sim oferecer para o cliente esses suplementos alimentares. Aí a gente tem alguns fatores que afetam a resposta do paciente ao medicamento. Por isso que às vezes você toma um medicamento e dá certo, às vezes a sua vizinha toma e dá errado, ou às vezes o seu vizinho toma e é bom, e aí ele fala para você tomar e você toma e para você não faz efeito, tá? Então a idade muda o organismo da pessoa. Então, dependendo da idade, pode acontecer de um medicamento ser melhor do que o outro, pelo fato das funções orgânicas, que inclusive é o último item lá embaixo. A dieta da pessoa. Então, tem alguns medicamentos que são melhores absorvidos com dietas mais proteicas. Tem medicamentos que são melhores absorvidos de estômago vazio. Tem medicamentos que não são absorvidos com alguns alimentos. Doenças. Então, se a pessoa tem algum tipo de doença, pode atrapalhar a resposta do paciente ao medicamento. Interações. Às vezes, o paciente que tomou um medicamento que funcionou, às vezes o mesmo medicamento não funcionou para você porque você toma algum outro medicamento que interagiu com ele e atrapalhou o efeito dele. Então são muitos os fatores, por isso pode acontecer sim de uma pessoa tomar um medicamento e fazer bem e uma outra pessoa tomar o mesmo medicamento e para o mesmo problema e não fazer bem e não resolver o problema. Por isso que precisa aí da atenção do farmacêutico nas farmácias, para ele ajudar nesses quesitos, principalmente nos medicamentos isentos de prescrição médica. Ele tem autonomia para atuar nisso. Nos medicamentos RX, ele pode não fazer a troca, a substituição, mas ele pode pedir para o paciente voltar para o médico e dizer que o medicamento não está fazendo efeito. A gente pode, como farmacêutico, aconselhar sim o cliente voltar no médico ou procurar um outro médico. A gente não pode falar para ele parar de tomar se a gente achar que não está fazendo efeito, mas a gente pode pedir para ele voltar no mesmo médico ou, se ele quiser, tentar um outro médico. Infecção. Então, quando a gente está com infecção, nosso corpo está em guerra, ele precisa matar a bactéria. Então, é uma situação de estresse do nosso corpo. E o nosso corpo não reage da mesma maneira ao normal quando a gente está com uma infecção. Então, pode acontecer de você tomar um medicamento em época que você está com infecção e você ter uma resposta diferente ao que você tem normalmente. O sexo, né? Se é homem ou se é mulher, então envolve toda a questão hormonal, masculino, feminino, até às vezes musculatura, né? As mulheres que treinam, às vezes têm mais músculo do que os homens que não treinam, mas se você pegar um homem e uma mulher com a mesma intensidade física ou que sejam sedentários, você vai notar que a média dos homens tem um percentual de músculo maior, porque o homem foi feito há milhares de anos, foi desenvolvido para caça. Então, ele acabou que desenvolvendo uma musculatura mais robusta do que a mulher. E há milhares de anos, a mulher cuida da colheita, cuida da tribo, amamenta a prole. Então, ela tende a ter mais acúmulo de gordura para transferir
essa questão energética através do leite. E as funções orgânicas, né? Circulação, rim, fígado. Então a gente sabe que todos esses órgãos interferem diretamente aí no medicamento e vai afetar a resposta do paciente àquele medicamento que ele está tomando.